Você sabia que existe um abismo silencioso que separa muitas pessoas na maturidade daqueles que mais amam? Um conjunto de comportamentos que afasta filhos, netos, amigos e que ninguém tem coragem de mencionar porque temem magoar, porque acham que é coisa da idade ou simplesmente porque desistiram de tentar. Mas hoje eu vou te contar essas verdades. Verdades que doem, mas que libertam. Verdades que podem transformar seus relacionamentos e fazer de seus anos dourados uma época de conexão profunda e não de solidão disfarçada de orgulho. Meu nome é Augusto Cury e ao longo de décadas estudando a mente humana, os relacionamentos e a construção da felicidade, descobri algo que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Muitos de nós, ao envelhecer, desenvolvemos hábitos que afastam exatamente aquilo que mais desejamos: a companhia, o carinho, a presença daqueles que amamos. E o pior é que fazemos isso sem perceber, acreditando que estamos apenas sendo nós mesmos, quando na verdade estamos construindo muros ao invés de pontes. Então, se você tem mais de 40, 50, 60 anos ou mais, e se às vezes sente que as pessoas ao seu redor estão distantes, que as visitas ficaram raras, que as conversas ficaram superficiais, este vídeo é para você. Porque hoje vamos falar sobre 14 hábitos que podem estar sabotando seus relacionamentos e, mais importante ainda, vamos descobrir juntos como transformar cada um deles. Porque nunca é tarde para recomeçar, para reconectar, para ser a pessoa que você sempre quis ser. Você já parou para pensar quantas vezes você critica ao invés de elogiar? Quantas vezes você fala do passado ao invés de se interessar pelo presente dos outros? Quantas vezes você reclama da vida ao invés de celebrá-la? Essas pequenas escolhas diárias, meu amigo, minha amiga, são como gotas que, aos poucos, enchem o copo da paciência alheia até transbordar. E quando transborda, as pessoas não brigam, não discutem, elas simplesmente se afastam, silenciosamente. E você fica sem entender por quê. Mas entender é o primeiro passo para mudar. E mudar é o que nos mantém vivos, vibrantes, conectados. Então, respire fundo, abra seu coração e vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e transformação. O primeiro hábito que precisamos conversar é talvez o mais doloroso de reconhecer: a crítica constante. Sabe aquele familiar que sempre encontra algo errado? A casa está desarrumada, o cabelo está comprido demais ou curto demais, a comida está sem sal, o trabalho não é bom o suficiente, as escolhas de vida são questionáveis. Quando envelhecemos, muitos de nós desenvolvemos uma espécie de lente crítica, como se a experiência de vida nos desse o direito de julgar tudo e todos ao nosso redor. E olha, eu entendo de onde vem isso. Vem do medo. Medo de perder o controle, medo de que as pessoas que amamos cometam os mesmos erros que cometemos, medo de nos tornarmos irrelevantes. Então criticamos porque acreditamos que assim estamos ajudando, guiando, protegendo. Mas a verdade, meu querido, é que a crítica constante não protege, ela afasta. Cada crítica é como um pequeno corte. Um corte sozinho não mata um relacionamento, mas centenas deles, ao longo dos anos, podem sangrar até a última gota de vontade que alguém tem de estar perto de você. Eu conheci uma senhora chamada Dona Helena. Ela tinha 3 filhos, todos bem-sucedidos, todos distantes. Quando a conheci, ela chorava porque os filhos raramente a visitavam, e quando visitavam, ficavam apenas alguns minutos. Eles não me amam, ela dizia. Mas quando passei um tempo observando, percebi que em 30 minutos de conversa, Dona Helena havia criticado a esposa de um filho, a carreira do outro e a forma como a filha educava os netos. Tudo velado como preocupação, mas que na verdade era controle disfarçado de amor. Quando consegui, com muito cuidado, fazê-la enxergar esse padrão, algo maravilhoso aconteceu. Ela começou a substituir cada crítica que vinha à mente por uma pergunta ou um elogio. Ao invés de "essa casa está uma bagunça", ela perguntava "como foi seu dia?". Ao invés de "você está engordando", ela dizia "que bom te ver". E sabe o que aconteceu? Em 6 meses, seus filhos voltaram, não por obrigação, mas por desejo.
porque finalmente a casa da mãe se tornou um refúgio, não um tribunal. Pense agora em você. Quantas vezes essa semana você criticou alguém e quantas vezes você elogiou genuinamente? A proporção entre essas duas coisas pode estar determinando a qualidade dos seus relacionamentos. E aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa concordar com tudo para parar de criticar. Você pode discordar em silêncio. Você pode oferecer ajuda ao invés de julgamento. Você pode escolher amor ao invés de controle. O segundo hábito é igualmente destrutivo: viver preso no passado. Ah, quando eu era jovem isso não acontecia. Na minha época, as coisas eram melhores. Antes, as pessoas tinham mais respeito. Entenda, não há nada errado em ter memórias, em valorizar suas experiências, em compartilhar histórias. O problema surge quando o passado se torna uma arma contra o presente. Quando você usa suas memórias para invalidar as experiências, os desafios e as realidades das gerações mais novas, quando o passado vira desculpa para não se adaptar, para não aprender, para não crescer, viver no passado é como dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Você pode até achar que está no controle, mas inevitavelmente vai bater. E quando você constantemente compara o presente ao passado de forma negativa, está dizendo para as pessoas ao seu redor: seu mundo não é válido, suas lutas não são reais, sua vida não é tão importante quanto a minha foi. E isso, meu amigo, cria um fosso impossível de atravessar. Conheci um senhor, seu Antônio, que toda conversa com o neto era uma aula de como as coisas eram melhores antigamente. O menino tentava falar sobre tecnologia, sobre seus sonhos de ser programador, e o avô cortava para falar de como no tempo dele as pessoas trabalhavam de verdade, com as mãos, construindo coisas palpáveis. O neto parou de visitar. Simplesmente parou. Quando seu Antônio me procurou, confuso e magoado, eu perguntei: quando foi a última vez que você fez uma pergunta sobre o mundo do seu neto sem compará-lo ao seu? Ele ficou em silêncio. Não conseguia lembrar. Trabalhamos juntos para que ele aprendesse a honrar seu passado sem usar isso como espada contra o presente. E uma das coisas mais bonitas que presenciei foi quando, meses depois, ele me ligou emocionado, contando que havia pedido ao neto para lhe ensinar sobre programação. Eu não entendi nada, ele disse rindo, mas vi os olhos dele brilharem ao me explicar. Fazia anos que não víamos os olhos um do outro brilharem assim. Seu passado é seu tesouro. Mas não deixe que ele se torne sua prisão. O mundo mudou, está mudando e continuará mudando. E você pode escolher fazer parte dessa mudança, aprendendo, se interessando, conectando, ou pode ficar na margem, sozinho, reclamando de como tudo está diferente. O terceiro hábito é a teimosia disfarçada de personalidade. Eu sempre fui assim. Na minha idade eu não vou mudar. Vocês que têm que me aceitar como eu sou. Essas frases soam familiares? A teimosia é como uma armadura que usamos para nos proteger da vulnerabilidade de admitir que podemos estar errados, que podemos melhorar, que ainda temos o que aprender. E entenda, há uma diferença enorme entre ter convicções e ser inflexível. Convicções nos dão direção. Inflexibilidade nos isola. Quando você se recusa a considerar outras perspectivas, quando você torna cada desacordo uma batalha pelo poder, quando você prefere estar certo a estar conectado, você está escolhendo seu ego sobre seus relacionamentos. E o ego, meu querido, minha querida, é um péssimo companheiro para a solidão que virá. Há uma sabedoria antiga que diz: o bambu que se dobra ao vento sobrevive à tempestade, enquanto o carvalho rígido se quebra. Na vida, nas relações, é assim também. A flexibilidade não é fraqueza, é sabedoria. É a capacidade de dizer: talvez eu esteja errado, não havia pensado por esse lado, me ajude a entender melhor. Essas frases simples têm o poder de construir pontes onde antes havia apenas muros. O quarto hábito que afasta as pessoas é a reclamação crônica. A vida é difícil, eu sei. Envelhecer traz desafios, dores no corpo, limitações, perdas, mudanças que não pedimos. Tudo isso é real e válido. Mas quando cada conversa se torna uma lista de queixas, quando cada encontro é uma sessão de desabafo sobre tudo o que está errado,
você drena a energia das pessoas ao seu redor, você se torna, sem querer, um vampiro emocional. As pessoas querem estar perto de quem as eleva, não de quem as puxa para baixo. E isso não significa que você não possa compartilhar suas dificuldades, significa que precisa haver equilíbrio. Para cada problema, tente encontrar algo pelo qual ser grato. Para cada queixa, tente reconhecer algo que deu certo. Isso não é ser falso ou negar a realidade, é escolher, não deixar que as dificuldades definam completamente sua narrativa. Conheci uma senhora que reclamava constantemente das dores, da saúde, de como tudo era difícil. Suas amigas, uma a uma, começaram a evitar. Lá, não porque não se importassem, mas porque cada encontro as deixava exaustas e deprimidas. Quando ela percebeu o padrão e decidiu mudar, começou praticando algo simples. Para cada reclamação, ela se forçava a mencionar uma bênção. Meu joelho está doendo muito, mas que sorte ter esse sol maravilhoso hoje. A consulta médica foi cansativa, mas encontrei uma enfermeira tão gentil. Parecia artificial no começo, mas com o tempo, algo se transformou dentro dela. E as amigas voltaram, porque voltou a ser leve estar ao seu lado. O quinto hábito é a ausência de curiosidade genuína pelos outros. Quando conversamos, estamos realmente interessados na vida do outro ou estamos apenas esperando nossa vez de falar? Quando alguém conta algo, fazemos perguntas, nos aprofundamos, demonstramos que aquilo importa ou desviamos rapidamente o assunto para nós mesmos? Com a idade, muitos de nós nos tornamos tão focados em nossa própria jornada, em nossas histórias, em nossas opiniões, que esquecemos a arte sagrada de ouvir verdadeiramente. E ouvir, meu amigo, não é apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala, é estar presente, é fazer perguntas, é se lembrar depois do que foi dito, é demonstrar que aquela pessoa e aquela história importam para você. Quando você perde essa capacidade, as pessoas começam a sentir que são apenas plateia para seu monólogo, não participantes de um diálogo genuíno. Experimente isto. Na próxima conversa, desafie-se a fazer 5 perguntas sobre a vida da outra pessoa antes de falar de você. Perguntas reais, não apenas polidez social. Como você está lidando com isso? O que você sentiu quando isso aconteceu? Como posso te apoiar? Veja como a qualidade da conexão muda instantaneamente. Porque as pessoas não precisam que você resolva seus problemas ou que compartilhe histórias similares. Elas precisam ser vistas, ouvidas, validadas. O sexto hábito é a falta de gratidão expressa. Muitos de nós fomos criados em épocas onde demonstrar emoção era visto como fraqueza, onde agradecer explicitamente era desnecessário porque já se esperava que as pessoas fizessem certas coisas. Mas essa mentalidade, quando levada para a velhice, cria relacionamentos áridos, onde as pessoas fazem coisas por você sem nunca ouvir um obrigado genuíno, sem nunca sentirem que são apreciadas. Seus filhos te visitam? Agradeça. Alguém preparou sua comida? Reconheça. Um neto compartilhou algo com você? Valorize isso em voz alta, porque quando as pessoas sentem que são vistas e apreciadas, elas naturalmente querem dar mais, estar mais presente, se conectar mais profundamente. Mas quando fazem as coisas e encontram apenas silêncio, ou pior, crítica sobre o que poderia ter sido feito diferente, eventualmente elas param de fazer. Gratidão expressa é como regar uma planta. Sem ela, mesmo o relacionamento mais forte eventualmente murcha. E a beleza da gratidão é que ela transforma não apenas quem recebe, mas especialmente quem pratica. Quando você desenvolve o hábito de procurar razões para agradecer, você treina seu cérebro para ver abundância ao invés de carência, para reconhecer amor ao invés de apenas cobrar dele. O sétimo hábito é fazer comparações constantes. Comparar seus filhos entre si, comparar seus netos, comparar suas experiências com as dos outros, comparar o que você tem com o que outros têm. Seu primo já é gerente e você ainda está nesse emprego. Por que a casa da sua irmã está sempre mais arrumada que a sua? No casamento da Dona Maria tinha muito mais gente. Essas comparações são veneno puro para os relacionamentos. Cada pessoa tem sua própria jornada.
seu próprio tempo, seus próprios desafios e vitórias. Quando você compara, está dizendo que não enxerga o valor único do indivíduo na sua frente. Está impondo padrões externos sobre realidades internas que você nem sempre compreende completamente, e isso cria ressentimento, insegurança, distância. Eu sempre digo, comparação é o assassino da alegria. Quando você compara, você rouba de si mesmo a capacidade de celebrar genuinamente o que está diante de você. E rouba da outra pessoa a possibilidade de ser aceita e amada pelo que é, não pelo que deveria ser segundo algum padrão arbitrário. O oitavo hábito é a falta de adaptação às mudanças de papel. Quando nossos filhos são crianças, somos seus guias, seus protetores, tomamos decisões por eles. Mas quando crescem, quando se tornam adultos com suas próprias famílias, muitos de nós não conseguimos fazer essa transição. Continuamos querendo controlar, dirigir, decidir, e isso gera conflitos inevitáveis. Ser pai ou mãe de um adulto é diferente de ser pai ou mãe de uma criança. Requer que você se torne um conselheiro disponível, não um ditador de regras. Requer que você ofereça sua sabedoria quando pedida, não que a imponha constantemente. Requer que você respeite que seus filhos agora têm suas próprias casas, suas próprias regras, suas próprias formas de fazer as coisas, e que isso não é desrespeito com você, é simplesmente crescimento deles. Conheci tantos pais e mães que perderam a proximidade com filhos adultos simplesmente porque não conseguiram fazer essa transição. Visitavam a casa dos filhos e reorganizavam os armários. Davam palpites não solicitados sobre como criar os netos. Questionavam cada decisão financeira, cada escolha de vida, e ficavam genuinamente confusos quando os filhos começavam a evitar visitas, a compartilhar menos, a criar distância. Mas eu só quero o bem deles, diziam. E eu respondia, sim, mas o bem deles agora inclui a autonomia de errar, de aprender, de viver suas próprias vidas. E seu papel é apoiar, não dirigir. O nono hábito é levar tudo para o lado pessoal. Seu filho cancelou uma visita? Deve ser porque não te ama. Sua neta não respondeu uma mensagem imediatamente? Está te ignorando propositalmente. Alguém esqueceu de te ligar em um dia especial? É um sinal claro de desprezo. Quando envelhecemos, muitos de nós desenvolvemos uma sensibilidade exagerada, interpretando cada pequena ação ou inação como um ataque pessoal. Mas a verdade é que as pessoas têm suas próprias vidas, seus próprios desafios, seus próprios momentos de cansaço e esquecimento, e na maioria das vezes, as coisas não têm nada a ver com você. Quando você assume malícia, onde há apenas distração, quando você cria dramas, onde há apenas vida acontecendo, você afasta as pessoas porque elas se cansam de ter que sempre te explicar, te acalmar, te provar que te amam. Aprenda a dar o benefício da dúvida. Antes de se sentir ofendido, pergunte. Antes de assumir rejeição, busque compreender. Antes de se vitimizar, considere que talvez, apenas talvez, não seja sobre você. O décimo hábito é a falta de interesse em coisas novas. Quando paramos de aprender, de explorar, de nos interessar pelo mundo ao nosso redor, nos tornamos pessoas entediantes. E não é uma questão de idade, é uma questão de escolha. Conheço pessoas de 80 anos mais vibrantes e interessantes que pessoas de 40 simplesmente porque escolhem permanecer curiosas sobre a vida. Quando você aprende algo novo, seja um hobby, uma habilidade, uma tecnologia, você não apenas se mantém mentalmente ativo, você se torna mais interessante para estar junto. Você tem mais sobre o que conversar, mais para compartilhar, mais conexões para fazer com pessoas de diferentes gerações. E mais importante, quando você demonstra interesse pelas coisas que as gerações mais novas se interessam, seja tecnologia, música, cultura pop, você constrói pontes. Você não precisa amar tudo, não precisa adotar tudo, mas precisa demonstrar respeito e curiosidade genuína. Quando um neto tenta te mostrar algo que o empolga e você descarta como bobagem, você está fechando uma porta. Mas quando você pergunta, tenta entender, talvez até experimenta, você está dizendo o que importa para você importa para mim porque você importa para mim. O 11º hábito é a má gestão das expectativas.
Muitos de nós, ao envelhecer, criamos expectativas irreais sobre quanto tempo e atenção devemos receber. Esperamos que filhos adultos, com carreiras exigentes, filhos pequenos, contas para pagar, nos visitem toda semana. Ficamos magoados se não somos incluídos em cada decisão, em cada plano, e essas expectativas não atendidas se transformam em ressentimento. Mas aqui está a verdade difícil. As pessoas que mais amamos também têm vidas completas e complexas. E amor não se mede em frequência de visitas ou ligações. Pode ser medido em qualidade. Uma visita curta, mas genuína, vale mais que uma visita longa e obrigada. Uma ligação sincera vale mais que 10 ligações feitas por culpa. Quando você ajusta suas expectativas para a realidade da vida das pessoas ao seu redor, quando você valoriza a qualidade sobre a quantidade, quando você compreende que menos não significa falta de amor, você remove uma fonte enorme de decepção e conflito e abre espaço para apreciar genuinamente os momentos que você tem, ao invés de ficar amargurado pelos momentos que imaginou que deveria ter. O 12º hábito é o comportamento passivo-agressivo. Ao invés de expressar diretamente o que sentem ou precisam, muitas pessoas na maturidade recorrem a suspiros pesados, comentários indiretos, silêncios carregados, "tá tudo bem", quando claramente não está. Esse comportamento força as pessoas ao redor a serem adivinhas e, eventualmente, elas se cansam de tentar decifrar o que você realmente quer dizer. A comunicação honesta e direta é uma forma de respeito. Quando você tem uma necessidade, expresse-a claramente. Quando algo te incomoda, fale sobre isso com gentileza, mas com clareza. Quando você se sente magoado, comunique de forma adulta. Manipulação emocional, mesmo quando inconsciente, destrói a confiança e a intimidade nos relacionamentos. O 13º hábito é a recusa em cuidar de si mesmo adequadamente. Isso inclui negligenciar a saúde, a higiene pessoal, a aparência e depois ficar magoado quando as pessoas não querem passar tanto tempo com você. Cuidar de si mesmo não é vaidade, é respeito próprio e respeito pelos outros. É dizer: eu ainda me importo, a vida ainda importa. Vocês ainda importam o suficiente para que eu me cuide. Quando você se deixa ir completamente, quando para de fazer esforço, você está enviando uma mensagem para o mundo e para si mesmo de que desistiu. E as pessoas ao redor sentem isso e não sabem como ajudar e muitas vezes se afastam porque é doloroso testemunhar alguém que amam desistindo de si mesmo. Cuidar de si é um ato de amor por você e por aqueles que o amam. É tomar os remédios prescritos, é fazer as consultas médicas, é manter a higiene básica, é se vestir com dignidade, é continuar tendo interesses e atividades. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser intencional. E, finalmente, o 14º hábito, a recusa em pedir perdão e perdoar. Com a idade, muitos de nós nos tornamos prisioneiros de orgulhos antigos e mágoas antigas. Eu não vou pedir desculpas. Eu sou o pai dividido por a mãe. Eles que me magoaram primeiro. Já passou muito tempo. Para que falar sobre isso agora? E assim, pequenas feridas não tratadas se tornam abismos intransponíveis. Mas aqui está algo que aprendi ao longo de décadas, estudando a alma humana. O perdão não é para o outro, é para você. Carregar ressentimento é como beber veneno, esperando que o outro morra. E pedir desculpas não diminui você, eleva você, mostra coragem, humildade, amor que é maior que o ego. Se há algo não resolvido entre você e alguém que ama, não deixe para amanhã. Não espere que o outro dê o primeiro passo. Seja você a pessoa maior. Diga: eu errei, me desculpe, eu te amo mais do que meu orgulho. Porque no final da vida, ninguém diz: eu gostaria de ter sido mais orgulhoso. As pessoas dizem: eu gostaria de ter amado mais, perdoado mais, conectado mais. Olha, sei que algumas dessas verdades podem ter doído. Talvez você tenha se reconhecido em um, dois ou até vários desses hábitos. E está tudo bem. Reconhecer é o primeiro passo. Não se culpe pelo passado, ele já foi, você não pode mudá-lo, mas você pode mudar a partir de agora.
pode escolher a cada dia, em cada interação, ser a versão de si mesmo que constrói pontes ao invés de muros. A beleza da vida é que enquanto há vida, há possibilidade de recomeço. Enquanto há respiração, há chance de transformação. Não importa quantos anos você tem, quantos erros cometeu, quanto tempo passou desde a última vez que se conectou verdadeiramente com alguém, hoje pode ser o dia em que tudo muda. Então eu te convido, escolha um desses hábitos, apenas um, e comece a transformá-lo hoje. Talvez seja fazer um elogio ao invés de uma crítica. Talvez seja perguntar genuinamente sobre a vida de alguém. Talvez seja pedir perdão por algo que ficou não resolvido. Pequenas mudanças, praticadas consistentemente, criam transformações monumentais. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que era exatamente o que precisava ouvir hoje, eu te convido a se inscrever neste canal, porque minha missão é continuar trazendo para você ferramentas, reflexões e inspirações que podem transformar sua vida. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo, porque a transformação não acontece em um único momento. Ela é uma jornada. E eu quero caminhar ao seu lado nessa jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, que talvez precise ouvir essas palavras também. E deixe aqui nos comentários, qual desses hábitos você vai começar a transformar hoje? Sua jornada pode inspirar alguém que está lendo, e eu quero deixar você com essa certeza gravada no seu coração. Você não é seus erros, você não é seus hábitos antigos. Você é um ser infinitamente capaz de crescimento, de mudança, de amor. E nunca, nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você sempre quis ser, para construir os relacionamentos que você sempre sonhou, para viver os anos que ainda te restam com profundidade, conexão e alegria genuína. Lembre-se sempre, a vida não espera. Ela acontece agora, neste momento, neste dia. E a hora de renascer, de acreditar, de estender a mão, de pedir perdão, de demonstrar amor, de se transformar, a hora é agora. Sempre foi, sempre será. Agora. Um forte abraço, com todo o meu carinho e admiração por sua coragem de se olhar no espelho e escolher evoluir. Até o próximo vídeo.